Cumprimento a todos nesta manhã de sábado, desejando a você um dia muito abençoado, um feliz sábado na presença de Cristo Jesus e que a sua paz esteja com todos nós. Nesta manhã nós estamos na nossa sala, nós vamos estudar a nossa lição de hoje e propriamente dar início à lição desta semana, que é a lição de número 9, tem como título Vivendo com Sabedoria. Quero adiantar para você que será uma lição importantíssima, porque vai falar exatamente como Deus deseja que você seja, tá? E mostrar para nós o quanto nós somos valorosos para Deus, tá? A Bíblia mostra a cruz de Cristo e através da cruz, por meio do sacrifício de Jesus, ali está o seu valor, quanto você é valorizado para Deus, tá? A mensagem que nós temos para meditar hoje, no capítulo 5 de Efésios, aliás, esta semana nós vamos estudar o capítulo 5, terminamos na lição passada o capítulo 4, né? Foi 2 lições, 2 semanas estudando o capítulo 4, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, tá? O verso 15 ao verso 17. Portanto, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, e viva não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são dias maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por aqui nós já temos aí uma dimensão de quanto a lição será importante nesta semana. E o desejo de Deus, né, que mostrado pelo apóstolo São Paulo, os dias que nós estamos vivendo, né, são dias difíceis, os últimos dias, devem ser aproveitados estas oportunidades pelo pouco tempo que nós temos, da melhor forma possível, com muita sabedoria. Ok? Queridos, uma certa ocasião, não muito tempo atrás, né, foi encontrado um jarro de cristal, né, esse jarro foi leiloado, né, no Reino Unido, e os leiloeiros descreveram como um jarro francês Bordeaux do século XIX, tá? E estimaram seu valor em $200. E 2 arrematadores perspicazes reconheceram o jarro como um utensílio islâmico extremamente raro. E qual era o seu verdadeiro valor, né? E esse jarro foi então reconhecido, né, como um jarro que era muito raro e era islâmico, tá? E chegaram a uma estimativa de valor de 6,5 milhões de dólares, ou seja, 6 milhões e meio. Imagine só quanto, isso traduzido em reais, quantos milhões de reais seria, na verdade. O que fez com que o arrematador fosse embora com tal pechincha. A pergunta aqui, queridos, é para cada um de nós. Quando você olha para uma pessoa, tá? Qual é o valor que você dá para ela? Você sabe que ela é um ser, uma pessoa que foram criada por Deus e foram redimidas também por Cristo Jesus. O valor da nossa vida, a cruz demonstra, queridos, que custou a vida do Criador de todo o universo, que ele se encarnou, tomando a natureza humana, né, encarnou a divindade na humanidade, e ele desceu, né, até as mais baixas periferias, aonde ele foi morto na cruz e desceu
ao inferior da Terra, do solo, né? Mais baixo, periférica da Terra, ou seja, o sepulcro. Tudo isso para demonstrar o quanto você vale. E muitas vezes, olhamos, queridos, para uma pessoa e apenas damos para ela aí $200, imaginando que é um jar de pequeno valor. Na verdade, isso aqui é uma simbologia, né? Mas na verdade todos nós, como esse jar, não é de pequeno valor. Tem um valor inestimável. O valor da vida do Criador, da vida de Deus, que morreu por cada um de nós. A pergunta é, quando você olha para uma pessoa, qual é o valor que você dá para ela? Que você estima? Talvez algumas pessoas de suma importância, que você, pelo menos na nossa mentalidade, achamos que ela é muito importante, às vezes valoamos com muito valores, não é verdade? Enquanto outras que nós encontramos muito inferior, tá? E quem sabe vivendo uma vida aí nas traças do pecado, esse não vale nada. Geralmente é assim que os nossos olhos humanos conseguem valorizar coisas e seres humanos, não é verdade? Mas aqui nós temos aqui essa introdução da nossa lição exatamente para mostrar para nós, queridos, que nenhum de nós somos inferiores para Deus. Tá? Temos um valor muito mais do que a estimativa, né, desse jar aqui que foi estimado aí em depois de descobrir o seu verdadeiro valor de 6,5 milhões de dólares. Né? Você vale centenas de vezes maior do que isso, né? Incomparável, porque imagine só a vida do Criador, né? Não tem valor estimado. Ok? Deus é Deus. E é assim que Deus olha para cada um de nós. Quando você chega ali no capítulo, se não me engano, no capítulo 15 de Lucas, e a gente vê ali as comparações das 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, por exemplo. O grande pastor ali, ele tinha 100 ovelhas e ele percebe que uma delas estava perdida. E ele não se contenta com 99. No entanto, ele cuida das 99, colocando num local seguro, um local onde ele tinha certeza que elas não seria destruída por algum predador. E ele vai imediatamente em busca daquela uma perdida que ele havia perdido. Isso demonstrando, queridos, que essa perdida que havia se desgarrado do rebanho, tá? Ela tinha um valor extraordinário, estimável, que não poderia ela permanecer perdida. O pastor vai atrás em busca até encontrá-la. Da dracma perdida também a mesma coisa. Estava perdida dentro de casa e aquela mulher, então, ela não mede esforços para conseguir encontrar a sua dracma que estava perdida. Da mesma forma, o filho pródigo. Ele se perdeu, desgarrou da família, do pai, de toda a sua família, representando aí qualquer um de nós que muitas vezes desgarramos do rebanho de Deus e tendemos, a tomar as nossas próprias decisões, mas Deus continua esperando o retorno, a nossa volta. Tá? E tudo isso é uma demonstração de um valor inestimável, valor que não tem, eu diria assim, um valor que não tem valor, porque tudo que você imaginar de superioridade de valores ainda é pouco
o quanto você é valoroso e importante para Deus, tá? Então é exatamente o que a lição quer mostrar para nós nesta semana, queridos, e propriamente como filho de Deus, como cristãos, seguidores de Cristo Jesus, ao entendermos os dias e os tempos que nós estamos vivendo, que são tempos totalmente difíceis, né? Dias difíceis, e eu não preciso nem perguntar para você se você tem alguma dificuldade, se você vive momentos difíceis, não é, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus negócios, com você mesmo, tá? Com o seu patrão ou com a sua empresa, enfim. Todos nós temos momentos difíceis, não é verdade? Então, o conselho aqui da palavra de Deus é que nós precisamos aproveitar esses dias não para viver uma vida dissoluta, uma vida perdida, dizer assim, aproveitando, né, para satisfazer os desejos pecaminosos carnais, mas sim para aproveitar estes momentos para viver da melhor maneira, como aqueles que estão aguardando algo muito maior, que é a eternidade por meio aí da segunda vinda de Jesus, quando dará início aí o plano eterno de Cristo Jesus para cada um de nós, tá? Então Paulo ele comparou os pagãos e crentes, valoriza, né? Ele diz aqui, os pagãos têm um certo forma de valorizar coisas banais, coisas que não são tão valorosas, como coisas importantes, enquanto não é. Por exemplo, os pagãos consideravam conversas indecentes, festas com bebedeira, sexo pervertido, né? Como coisas importantes, como uma forma de aproveitar os momentos poucos que tem. Já que eu não tenho muito tempo, então vou aproveitar esse pouco tempo fazendo aquilo que a minha carne, a minha natureza pecaminosa mais aprecia e gosta. Mas, queridos, verdadeiramente essa é uma ideia pervertida, é uma ideia de um, como diz aqui o texto bíblico, de um tolo, alguém que apenas quer viver o seu pequeno mundinho na sua volta, ou seja, quer aproveitar, satisfazendo os desejos pecaminosos da carne, pelos poucos dias de vida que vive, sem conseguir ter uma visão distanciada, uma visão longínqua, uma visão eterna, uma visão grandiosa. Como diz o apóstolo São Paulo, aquilo que nos aguarda por Cristo Jesus são coisas que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos nunca ouviram e nem tampouco passou pelos nossos pensamentos. São coisas extraordinárias, grandiosas, que Deus tem preparado para os seus filhos que lhe aguardam. Ok? Então, quando comparado, queridos, em viver o pequeno mundinho da nossa vida, a nossa volta aqui, satisfazendo os desejos pecaminosos da natureza carnal, é exatamente viver como um tolo, tá? E não é isso que a palavra de Deus diz para nós, mas diz que nós precisamos viver com sabedoria, ter visão de águia, conseguir enxergar muito mais longe, tá? Muito bem, os grandes tesouros da vida, os crentes, porém, sabem que um dia de juízo final se aproxima, e quando o verdadeiro valor de todas as coisas se tornará aparente, né? Mas nós precisamos já conhecer os verdadeiros valores daquilo que é mais importante e eterno a partir desse momento, a partir de agora, à luz dos ensinamentos da palavra de Deus e pela iluminação do Espírito Santo. Ok? Muito bem. Em vez de investir em festas e embriaguezes
esses valoriza, entre outras as coisas, a bondade, justiça e verdade em Cristo. Né? E Paulo, assim, instou os crentes a arrematar essas pechinchas encontradas em Cristo enquanto vive, enquanto nós estamos aqui. Jesus nos ofereceu, tá, coisas extraordinariamente valorosas, coisas eternas. Tá? Por exemplo, no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus diz: compre de mim um verdadeiro ouro purificado pelo fogo, para que vocês se enriqueçam. Isso no contexto espiritual, que é a demonstração de coisas grandiosas, eternas, que Deus tem preparado para você e para mim. Ele diz: compre de mim também vestiduras brancas, ou seja, a minha justiça, para que desta maneira seja coberta a nudez pecaminosa de vocês. Então, Jesus apresenta aqui a sua graça, ele imputa, oferece a sua justiça, tá? Para que assim a nossa nudez pecaminosa seja coberta pela justiça de Cristo. Ele diz: compre de mim também colírio, para vocês ungir os olhos e conseguir enxergar mais, ver a mais distância. Tá? Então, queridos, essa expressão Jesus dizendo compra de mim é um oferecimento de graça, pela sua graça que ele nos oferece, tá? Essa valorosa riqueza que ele tem eterna para os seus filhos, tá? E o preço que eu devo pagar é apenas aceitar essa oferta que assim ele está oferecendo, ok? Então, queridos, fica aqui a nossa lição de hoje, tá? É a introdução da nossa lição que nós vamos ter esta semana. Que ricamente Deus possa te abençoar, que você seja realmente uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, tá? Uma pessoa que deseja conhecer mais da palavra de Deus. E nós vamos estar com a graça de Deus nesta sala todos os dias para estudarmos aí, abrir a Bíblia Sagrada e conhecer mais a respeito da vontade de Deus para conosco. Então, que Deus te abençoe ricamente, que poderosamente você possa encher-se do poder do Espírito Santo e você possa, então, estar aí conosco todos os dias, estudando mais e mais da palavra de Deus. Fica aí meu abraço para você, tá? E até amanhã com a nossa próxima lição, se Deus assim nos permitir. Até!